Vamos lá, pessoal, dando continuidade aí aos nossos trabalhos, dentro ainda das causas modificadoras da competência. Vamos trabalhar agora um dos itens mais estudados, mais falados aí pela doutrina, até na jurisprudência, que é a conexão. Primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar aqui, e é uma questão que às vezes permeia lá o processo penal e o processo civil. Eu percebo que os alunos, por vezes, confundem um pouco esses institutos da conexão lá no processo penal com o instituto da conexão aqui no processo civil. E quero deixar muito claro, lá no processo penal existem pressupostos diferentes. Por exemplo, lá no processo penal você pode trabalhar com a ideia de uma conexão subjetiva, que aqui não se aplica. A conexão em processo civil, ela é eminentemente objetiva. Então isso já é um ponto que eu gostaria já de tirar da cabeça de vocês, porque eu vejo muitas vezes em sala de aula os alunos perguntando, percebo que há uma certa confusão conceitual aí. Então vou repetir mais uma vez. Conexão em processo civil é eminentemente objetiva. Então é desimportante saber quem são as partes. Fechou? Então vamos lá. Abram, por favor, lá no artigo 55 do Código de Processo Civil, porque o artigo 55 vai nos apresentar quais são os pressupostos, ou para alguns requisitos, para que você identifique o fenômeno processual da conexão. Lembrando que conexão é uma causa legal de modificação da competência. O primeiro requisito é a existência de duas ou mais ações em curso. Necessariamente tem que ter duas ou mais ações em curso. Pois bem, se você trabalhar assim, Fabrício, olha, existem centenas, milhares de ações em curso, como que eu vou trabalhar? Já vou trazer esse ponto, a gente vai trabalhar com a chamada conexão por afinidade. Fabrício, mas espera aí, se houver, por exemplo, uma ação coletiva e inúmeras ações individuais, como que eu trabalho isso? Então, o que eu quero que você tenha em mente aqui? Quando se fala duas ou mais ações em curso, podem ser ações individuais, podem ser ações coletivas, pode ser ação individual e ação coletiva. Então, aqui é desimportante você saber qual é o tipo de ação. Se é uma ação individual ou se é uma ação coletiva. Você pode trabalhar com conexão tanto entre ações coletivas quanto entre ações individuais, bem como ação coletiva e ações individuais. Ok? Então, nessas três situações, você pode trabalhar com a ideia de conexão, com esse conceito de conexão que, ora, vos apresentarei. Fechado? Bom, então esse é o primeiro pressuposto. Tem que ter duas ou mais ações em curso. Segundo pressuposto, entre essas ações tem que haver a identidade de pelo menos um dos elementos objetivos da demanda. Então tem que ter identidade entre pelo menos um dos elementos objetivos da demanda. Ou mesma causa de pedir, ou mesmo pedido. Então, mesma causa de pedir ou mesmo pedido. Peraí, Fabrício. Então, se tiver duas ações em curso e entre elas existir a mesma causa de pedir, tem conexão? Sim. Se tem duas ações em curso e entre elas houver a identidade entre os pedidos, há conexão? Sim. E se duas ações tiverem identidade quanto causa de pedir e pedido, também é conexão? Sim, também é conexão. Fechou? Então, a mesma causa de pedir e ou mesmo pedido. E aí você fala assim, pô, mas qual é a diferença disso para a continência? Porque a continência, lembra? Quando a gente trabalhou o Instituto da Continência, eu falei para vocês, a continência, para alguns, é uma quase litispendência. Então, na continência, você também tem que trabalhar qual a ideia? Mesmas partes. Aqui não. Aqui você só vai olhar os elementos objetivos. Tranquilo até aqui? Então, esses são os pressupostos, ou, como querem alguns, os requisitos para fins de
conexão. Quais são os cuidados que a gente tem que trabalhar aqui? Primeiro cuidado: verificada a conexão, qual vai ser a consequência jurídica? Verificada a conexão, qual vai ser a consequência jurídica? Reunião das ações perante o juízo prevento. Reunião das ações perante o juízo prevento. Por isso que se trabalha a ideia de modificação da competência. Eu tenho a ação A, que corre perante um juízo, de um determinado juízo cível. Tem a ação B, que corre perante outro determinado juízo cível. Entre essas ações existe conexão, eu vou reunir essas ações perante o mesmo juízo. Só que eu vou ter que trabalhar para saber qual é o juízo prevento. Por isso que alguns autores, e vocês vão encontrar isso com uma certa facilidade na doutrina, alguns autores vão dizer o seguinte: olha, essa reunião das ações perante o juízo prevento, você vai utilizar o artigo 286, inciso 1, que você vai combinar com o artigo 55 do CPC. Então você vai chegar lá no 55 e combinar com 286, inciso 1. Dessa combinação, você pode extrair a seguinte conclusão: ao reunir as ações perante o juízo prevento, você, em certa medida, acaba por atribuir competência absoluta para esse órgão jurisdicional. Tranquilo? Ele passa a ter a competência absoluta para absorver, para receber essas demandas conexas. E aí se discute muito isso também lá, por exemplo, em processo coletivo, a questão da existência ou não de um juízo universal, aquele juízo que vai exercer, o juízo prevento, que vai exercer a vis atrativa para todas as ações conexas. E aí, traçando um paralelo que eu faço aqui, um paralelo meramente conceitual, com o juízo universal da falência, que traz aquela vis atrativa de todas as ações que versarem sobre o mesmo tema. E aí, concito-vos a olhar o artigo 55 novamente, abram lá, por favor, especialmente no parágrafo 2º, e me permitam aqui uma leitura rápida, só para eu mostrar para vocês não chega a ser um problema, mas só uma questão que eu acho que é importante para vocês trabalharem. Repara só. Diz assim: aplica-se o disposto no caput. Estou falando lá no 55, parágrafo 2º. Inciso 1. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Então, olha só, eu posso afirmar ser possível a ocorrência de conexão entre uma ação de conhecimento e a execução. Tranquilo? Bom, aqui eu quero que vocês façam primeiro uma remissão. Façam uma remissão lá no artigo 785. Uma remissão lá para o artigo 785. Que eu vou explicar por que eu estou fazendo essa remissão. No artigo 785, temos uma regra interessantíssima que veio com o Código de Processo Civil de 2015. Nessa regra, o credor de um título executivo extrajudicial, ele passa a ter duas opções. Ou ele promove a execução direta, a execução do título extrajudicial, ou ele pode promover uma ação de conhecimento. Então, é factível afirmar, é factível observar a possibilidade de termos uma ação de conhecimento e uma execução de título extrajudicial ao mesmo tempo. Basta você trabalhar com a ideia de múltiplos credores. Pode ser que o credor há um único título executivo extrajudicial com mais de um credor. Alguns credores podem optar pela ação de conhecimento, outros credores podem optar pela execução do título extrajudicial. Certamente deve ter passado pela sua cabeça a seguinte ideia: Fabrício, espera aí. Se o credor tem um título executivo extrajudicial, qual seria o seu interesse em promover uma ação de conhecimento, considerando que ao final da ação de conhecimento, o objetivo vai ser o mesmo, qual seja, a obtenção de um título executivo?
Então perceba só a singeleza dessa análise que eu quero fazer com vocês aqui. Vou repetir. De acordo com o artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1, é possível reconhecer a conexão entre uma ação de conhecimento e uma ação de execução. Execução aí por título extrajudicial. Apresentei para vocês o 785, que traz essa possibilidade do credor de título executivo extrajudicial exercer essa opção. Ele pode promover a ação de conhecimento ou ele pode promover a execução. Fechou? Então, com isso, existe realmente juridicamente essa possibilidade. E, claro, alguns autores, como eu já falei, só para repetir, para organizar na mente de vocês, alguns autores falam o seguinte, olha, ponderam. Por exemplo, Daniel Assunção pondera. Ele fala assim, cara, não faz sentido você permitir que um credor que já tem um título executivo promova uma ação para obter um novo título executivo. Não haveria interesse processual de agir. Ele já tem o título executivo. Para que ele vai querer outro título executivo? Mas essa foi a opção do legislador. Ok? Detalhe importante. Mesmo antes do CPC de 2015, o STJ já entendia dessa forma. O STJ já entendia dessa forma. Já entendia ser possível reconhecer a conexão entre uma ação de conhecimento e uma ação de execução. Então não é propriamente uma novidade aí, tá? Outro detalhe. Nesse artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1, eu posso afirmar, com uma certa margem de segurança, que estamos diante de uma conexão por prejudicialidade. É óbvio. Se eu tenho uma ação de conhecimento e uma ação de execução, e entre essas ações existe a conexão, é porque uma das ações pode prejudicar a outra. E isso é o óbvio ululante. Ok? Fechou? Estamos tranquilos até aqui? Pois bem, agora vamos para o inciso 2. Aplica-se o disposto no caput, ou seja, a conexão, às execuções fundadas no mesmo título executivo. Aqui também é uma questão óbvia dentro da minha introdução do tema. Se existe a possibilidade de conexão entre ações cognitivas ou ações de conhecimento e entre uma ação de execução e uma ação de conhecimento, por óbvio, por pressuposto óbvio, também será possível conexão entre demandas executivas. Desde que, e aí percebam, olha só, execuções fundadas no mesmo título executivo. Esse vai ser o pressuposto, tem que ser o mesmo título executivo. Ficou clara aqui a ideia? Tranquilo? Então, fiquem atentos a essas singelezas que ora vos apresento. Outro ponto que eu quero que você tenha cuidado. Considerando, e eu estou olhando aqui para o 55, considerando que o artigo 55, se você olhar logo acima, assim, ó, você vai ver lá, ó, dá uma olhada logo acima do 55. A competência relativa poderá ser modificada pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Agora, olha o que está acima, da modificação da competência, não é isso? Quero fazer duas considerações aqui. Primeira, só para a gente encerrar esse bloco. Primeira consideração. Posso afirmar que a conexão e a continência são institutos processuais que, de alguma forma, excepcionam a perpetuatio jurisdictionis. Conexão e a continência, de certa maneira, são instrumentos ou são institutos que, de alguma forma, excepcionam a perpetuatio jurisdictionis? Sim, não ou talvez. Sem dúvida, porque se você trabalha a ideia de uma modificação da competência depois que ela foi fixada, você excepciona a perpetuatio. Então, essas causas legais de modificação da competência são exceções ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Ok? Então, são, sim, exceções ao princípio da perpetuatio jurisdictionis. Fechou até aqui? Tranquilo? Outro detalhe. Vou deixar uma pergunta para a gente responder no próximo bloco.
Considerando que conexão e continência modificam competência relativa, como diz o artigo 54, vos indago. Conexão e continência podem ser conhecidas de ofício pelo juiz? Próximo bloco a gente continua.